Olá, gente, boa noite. Estou convidando aqui a Stephanie para entrar com a gente, porque hoje é a nossa segunda live. Olá, Stephanie, tudo bem? Fala, Márcio, boa noite. Tudo bem? Tô um pouco nervosa, mas tudo bem. É, Tem gente entrando aqui. Boa noite, Tânia. Boa noite, Yuri. Hoje é a nossa live. Eu convido você a chamar o pessoal aí. Eu tenho certeza que vai ser algo divertido, vai ser algo especial. É, Aline Araújo, olá, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ser algo muito bom, vai ser algo muito edificante. E a gente preparou com muito carinho, né, Stephanie? A Stephanie vai Sim. relaxar daqui a pouquinho. E eu convido você que está entrando aí com a gente. Oi, Amanda, tudo bem? Que Deus te abençoe. Divulga aí, chama a galera para entrar, porque não tenha dó de mim dois, é um negócio do bicho. É espetacular. Vamos começar com oração, né? A gente sempre começa a live com oração, né? Vamos lá? Vamos lá, Stephanie? Vamos para oração? Vamos. Então vamos lá. Vibe Silva, boa noite, prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Vamos lá. Pode orar, Steph. Pode orar? Amém, Senhor Deus. Muito obrigada por esse momento, Pai. Obrigada por cada pessoa que está entrando nesta live, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de cada coração que veio aqui receber uma palavra, um livro abençoado, papai, que o Márcio escreveu. E eu tenho certeza, papai, que o Senhor vai falar aos corações das pessoas que entrar nesta live esta noite, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, peço a tua direção, Espírito Santo. Guia esta live, papai, em nome de Jesus. Amém. Olá, Cici, grande abraço, entrou aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, tô lendo errado aqui. Essa eu Cecília conheço, é a Alves. Cecília. Li Cici rápido aqui, mas. Olá, Cecília, seja bem-vinda. Gente, eu vou levantar um pouco meu celular aqui, porque o meu celular tá caindo, tá? Me desculpa aqui, eu tô tentando acertar uma melhor posição aqui. Vamos lá. Nós falamos do livro Não Tenha Dó de Mim um, Descobrindo a Escola, quinta-feira passada, né? E qual é a temática desse livro? Vou falar rapidinho aqui para a galera que não pegou a live anterior. O tema do livro, o nome principal do livro é Não Tenha Dó de Mim. Por quê? Porque nós somos convidados a pregar sobre amor deturpado. E aí, uma das coisas que Deus nos ensinou foi que se nós ficamos com a imagem que Deus morre de dó de nós, nós temos uma imagem muito distorcida de Deus. Deus não tem dó, pelo contrário, ele nos capacita para herdar a herança. E aí eu falei, Senhor, mas como herdar essa herança? Aí o Senhor trouxe o primeiro livro. Quando alguém tem um chamado, tem um talento, tem um dom de Deus, Deus o chama para o aprimoramento. E aí nós chamamos com muito carinho de escolinha de Deus, né? E com o tempo esse nome vai sendo aprimorado. E aí foi disso que nós falamos, como que entra na escolinha, né? O jovem, muitas vezes, ele tem um chamado, ele está cheio de energia, aí ele chega para o líder e fala, líder, eu tenho um chamado para pregar. Que dia que eu vou pregar? E aí, quando o líder é imaturo, o que, que o líder faz? Ah, daqui uns dias você vai pregar. Não, mas quando o líder, ele não tem compromisso com o homem, mas o compromisso dele é principalmente com Deus, o que, que ele fala? Beleza, como o Yuri falou, aí a gente oferece o que para esse jovem, Stephanie, que está todo animado, que tem chamado, que tem talento, o que, que a gente faz com ele? Manda pra escola. Manda para a escola, é na lata, tá? Nossa live é desse jeito, assim, na lata. E aí, esse aluno se matriculou, foi disso que nós falamos, a live passada está lá no YouTube, eu te convido para dar uma olhada, você vai gostar. E aí, hoje nós vamos falar do segundo livro da série, Não Tenha Dó de Mim 2. O que que esse livro aborda? O primeiro livro abordou, foi chamado para a escolinha, se matriculou. O segundo livro é, você passou pela escolinha, você teve êxito, você foi aprovado. Então, olha só o tema do segundo livro. O prêmio da maturidade à herança. Quer dizer, por isso que esse livro fala de maturidade. Esse livro é daquela galera que entrou na escola de Deus, foi aprovada, passou pela matéria crise, vocês vão ouvir sobre essa matéria, que é o terror, né? Assim como a Stephanie é engenheira, e a Stephanie tem uma matéria lá que é cálculo, né? É um e 2, né, Stephanie? Como é que é isso? É o terror da turma, Um, né? dois e Cálculo. três. Qual que é pior?
Ah, essas daí são de boa. Pior tá pra estar sendo agora. Pois é. Então nós temos uma matéria cálculo também na Escolinha de Deus. Então vamos lá, vamos começar aí. Eu sou o Márcio, tá? Márcio V Vigília, é assim que eu coloco nos canais. Te convido a acompanhar os nossos canais no Instagram, no YouTube, nosso podcast ali no Deezer, ali no Spotify, para entrar no canal, né? Voltandocasa.com, nosso site, e é lá que você vai baixar esse livro. Beleza? Mas no final a gente dá essa dica. Mas vamos lá, vamos começar. Stephanie, fala aí um pouco de você, sua experiência. Você leu o primeiro livro, foi para a escolinha? Fala um pouco aí, dá uma boa Sim. noite para a galera. E boa noite, gente. Bom, esses dois livros, na realidade, são muito bons. E são pequenos, não é esses livros que tem 200, 300 páginas, principalmente o primeiro, ele é bem pequenininho. Então você consegue ler aí, o pessoal que gosta de ler, numa tarde você lê rapidinho. O dois já é um pouquinho maior, mas assim, rapidinho dá pra ler também e tem ensinamentos assim muito bons. Mas o primeiro que mais me chamou a atenção é porque assim, por que escola, né? Por que escola de Deus? E às vezes a gente, no livro fala para sermos matriculados, a gente tem que ser matriculado. E às vezes eu fico pensando assim, tá, vamos levar para nossa realidade. Por que a gente precisa passar por uma escola? Por que a gente tem que ir para a escola? Depois a gente tem faculdade, né? A gente tem pós, enfim, aí vai por diante, para a gente poder ganhar conhecimento, ganhar maturidade, né? Crescer em conhecimento. E a escola de Deus é a mesma coisa. A gente é um lugar onde somos aprendizes, a gente aprende com líderes que Deus coloca no nosso caminho e a gente usufrui de conhecimentos, sabe? Adquire conhecimentos deles para a gente poder colocar em prática e à medida que a gente vai caminhando com eles, por exemplo, a Cris e o Márcio são os nossos líderes e coisas que hoje eu passo, eles passaram quando eles tinham a nossa idade. Então, assim, hoje, para a gente não passar pelo mesmo processo mais demorado, eles nos ajudam a passar por isso mais rápido. Então, é necessário termos pessoas ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada, né? E por isso que é chamada de escola, porque são professores que a gente pode colocar como sendo nossos líderes para nos ajudar, para nos ensinar sobre as matérias, como o primeiro livro diz, e da gente poder ir avançando, crescendo, amadurecendo, e a gente chegar no prêmio da maturidade, é o que diz o livro 2. Durante a live, galera, se vocês quiserem colocar uma pergunta aí, vocês fiquem à vontade, tá? Dentro do possível a gente vai tentar responder, né? Mas vamos começar. Tá pronto, Stephanie? Vamos lá então? Gente, boa noite. Não Sim, deu para falar o nome de todo mundo, tá? Tá aqui aparecendo na minha tela. Boa noite, Nayara, Diva Terra, Júlio Terra, boa noite, tá? Não deu para não consegui ver todo mundo aqui, mas boa noite. É um prazer ter minha você com a família. gente. Ô, então curte a Minha Stephanie avó, aí. meu tio. Eita, essa avó, hein? Essa avó é falada, essa avó é querida. Vamos lá. A pergunta crucial, né? Porque senão acaba a live. Stephanie, você leu o livro 2? Que Sim. silêncio perigoso, hein? Mas ela leu, gente. Calma, ela leu. Então vamos lá. Tem que ler, né? É, tem que ler. Então vamos lá, para a primeira pergunta, para a gente começar o nosso bate-papo. Stephanie, Bora. nós já montamos o palco, né? Tem a escola. Beleza. E a gente sabe que jovem é um bicho empolgado, né? Ah, eu tenho chamado de Deus, estou muito animado. Mas a pergunta que fica, só matricular basta? É a mesma coisa, só matricular numa faculdade basta? Você não ir nas aulas basta? Não vai passar. A gente vai ser reprovado. Então, na escola de Deus é a mesma coisa, a gente vai ser reprovado, a gente não vai conseguir, sabe, ganhar conhecimentos, porque Deus quer de jovens que leiam a palavra, sabe, que busca a palavra, busca compreender a palavra, busca, sabe, adquirir conhecimentos com os líderes, com os pastores. E se a gente só se matricula e não participa dessa escola, não tem como a gente adquirir conhecimento, né, Márcio? Então eu vejo assim que a gente tem que ir mais além, né? A gente tem que dar o nosso melhor, ir para as aulas para a gente ser aprovado em todas as matérias. E como eu disse no início, né, a gente tem que se colocar na posição de aprendiz sempre, né? A gente acho que sempre a gente vai estar aí
aprendendo. A gente nunca não nasceu sabendo e nunca vai ficar sabendo tudo, todas as coisas, né? Então eu acho que a gente sempre tem que se colocar numa posição de aprendiz e aprender com os nossos líderes. Olha aí, gente. Olha como que é importante esse negócio, hein? E o que que acontece com o jovem cristão? E se ele não corrigir isso, ele leva isso pro resto da vida dele. No acampamento, todo mundo se matricula na escola de Deus. Todo mundo está animado. Tem um congresso, todo mundo se matricula. Tem uma conferência apostólica, profética, todo mundo se matricula. Só que aí acaba aquele evento, e aí o que que acontece com os alunos, Stephanie? Você fica lá, o professor esperando, cadê a turma, cadê os alunos, cadê aquele pessoal que recebeu unção, que chorou? Onde fica? Sumiu todo mundo. Sumiu. Aí passa os anos, chega diante de Deus e fala, Deus, cadê o meu diploma? Aí Deus fala assim, olha, eu até vi que você se matriculou, mas você não cursou as aulas. Não Então nós deixou estamos ser aprimorado, né? não deixou ser aprimorado. Então, gente, nós estamos quebrando esse tabu entre os jovens aqui, porque não adianta ser um jovem empolgado. Não adianta começar a carreira cristã com todo o ânimo. Você tem que manter. A carreira cristã não é uma corridinha de 100 metros, né? A gente fala muito disso no livro. É uma maratona, né? Eu não sei se vocês já perceberam, quem curte a São Silvestre é muito engraçado, né? Porque quando dá a largada, você já viu, Stefano, na São Silvestre final de ano, como é que é divertido? É aquela multidão de gente. É uma multidão. Aí Ah, o já sim, pessoal, já. os 5 primeiros minutos, todo mundo tá veloz. Aí daqui meia hora depois você olha, só dá os quenianos. Só dá os quenianos. Todo mundo ficou para trás. Gente, na vida cristã, principalmente entre os jovens, só dá queniano também. E nós temos que romper com isso. O jovem tem que entrar na É. escola e seguir. Né? Vou para mais uma pergunta aqui. Stephanie, o que que o primeiro livro te chamou a atenção? Bom, ele me chamou a atenção da necessidade da gente entrar na escola, porque não tem como a gente formar em algo, passar em algo, ser aprovado em algo, sem a gente passar pelo processo de ser ensinado, de ser lapidado, né? Então, vi essa necessidade de entrar na escola, adquirir conhecimento através dos líderes, se colocar na posição de aprendiz, de servo, aprender, sabe? De ser humilde também. Eu acho que a gente, muitas das vezes, principalmente nós jovens, a gente tem um coração muito cheio de orgulho. Ah, não, eu não preciso disso, não. Para que eu vou precisar? Eu já estou na igreja, para que eu preciso entrar? Para que eu preciso participar desses ministérios? Para que eu preciso me aprofundar mais? Se não precisa disso, né? Então eu vejo assim que os jovens têm uma resistência muito grande da busca, de aprender, de ser lapidado, de ser exortado, de ser confrontado. Então a gente precisa, primeiro, ouvir a necessidade da escola, segundo, de você ser humilde para poder aprender, e terceiro, de você não parar no meio do caminho, né? Porque que adianta você começar depois parar, né? Eu vejo isso muito lá na faculdade. No início tinha 90 alunos quase. Hoje na minha sala tem 10. Então, e lá pro final, daqui uns semestres, eu acho que vai ter só umas 3 pessoas, pelo visto, assim. Então, eu acho assim que a gente não pode parar, sabe? Deus tem coisas tão grandes pra gente. E se a gente parar no meio do caminho, é como se a gente estivesse falando assim, Deus, eu não quero isso. Eu não quero viver isso que o Senhor tem pra mim. Eu quero viver o que... Eu quero viver aquilo que eu acho que é bom pra mim, né? Então, é como se a gente estivesse abdicando de coisa boa, porque Deus tem coisas maravilhosas pra gente, né? Então eu vi isso desse primeiro livro, né? Necessidade de entrar na escola, de sermos humildes para aprender e de não pararmos e desistirmos. Gente, o nosso som oscilou um pouco aí, o som da Stephanie oscilou, não sei o que que foi, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Olha o que diz 1 Coríntios 2,9, né? A Stephanie falou,
Oi, Stephanie, tá Tá me me ouvindo ouvindo? bem aí? Tô te ouvindo, tá tudo ok aqui pra mim. Parece que a internet tá tendo um delay, parece que a sua imagem tá chegando antes que o som, tá alguma coisa assim, tá oscilando. 1 Coríntios 2:9 diz assim, a Stephanie falou, Voltou. entrar na escola e permanecer. E aí o segundo livro, que não tem a dó de mim, esse que nós estamos falando, ele fala de Agora eu herança. tô, aham. E olha o que diz 1 Coríntios 2:9. Porém, Pois como é. diz as Escrituras Sagradas, Ixi. o que ninguém Qualquer coisa eu entro nunca viu, nem de novo, ouviu. saio e entro de novo. Stephanie, se você quiser entrar e sair de novo, não tem problema. Seu som tá quebrando aqui. Se ficou normal para você, qualquer coisa tira o fone. A Stephanie vai voltar. Gente, olha o que diz 1 Coríntios 2:9. O que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a nossa abordagem nesse segundo livro. Há uma herança em Deus. E essa herança, aquele momento onde nós começamos a caminhada cristã, cheio de emoção, cheio de expectativa, ele é maravilhoso. É um momento carregado de adrenalina. Só que ali nós só começamos. É como se a gente visse a escola de Deus e a gente ficasse tão maravilhado com a escola de Deus e a gente parasse na escola de Deus. Senhor, muito obrigado, eu já vivi tudo. É como se você fosse para o casamento e no dia da cerimônia de casamento, o rapaz visse a noiva, linda, toda de branco, e ele falasse assim, nossa, eu já estou muito feliz, não preciso nem casar mais. Espera aí, não acaba ali. Nós fazemos isso. Nós não tocamos a herança de Deus. Nós muitas vezes ficamos só na matrícula. Nós matriculamos na escola de Deus, mas nós não continuamos. E aí a gente acha que matricular é herança. Não, matricular é a preparação para você exercer a herança. Vamos para o terceiro ponto aqui. Agora, a Stephanie volta. E qual a glória do nível em que Deus, qual a glória do nível em Deus que você já alcançou? E esse é um ponto que nós confrontamos muito neste livro. Por quê? Porque nós desistimos fácil demais. Nós nos damos por satisfeitos. Nós tocamos um pouco a presença de Deus, nós temos uma experiência com Deus. Muitas vezes o jovem começa cheio de gás, aí ele descobre um talento, um dom. Sabe o que acontece? Dá um mês, dá 2, dá um ano, ele desiste. Porque ele acha que aquilo é o ápice. É muito triste quando nós trabalhamos com jovens e nós vemos jovens ainda tão distantes. Sabe, é como se você passasse um filme pela sua cabeça. Caleb, quando Caleb chegou para Josué e falou, olha, quando eu passei pelo papel de espia lá atrás, eu vi Canaã. E eu dei um testemunho que era possível tomar Canaã, porque Canaã era uma promessa de Deus. E aí Caleb, 40 anos depois, Caleb diz, agora eu tenho a mesma força, a mesma alegria e a mesma convicção em Deus. E eu quero tomar a minha herança. Gente, esse livro bate exatamente nessa tecla. Ei, jovem, você começou? Lindo. Jovem, você se matriculou? Espetacular. Você descobriu o seu dom, o chamado, sua vocação? Ótimo. Mas calma, você está só começando a caminhada cristã. Não acabou. Aquele momento de emoção, ele será amadurecido. Você vai viver a glória de Deus. A herança é muito mais do que você ficar emocionado e ficar feliz. A herança envolve tomar pessoas do reino das trevas, tocar outros jovens com seu testemunho. Mas outros jovens, com que testemunho? Ah, mas um testemunho aí. Não, não é isso. É um testemunho maduro. É um testemunho de jovens que vão muito além daquele efeito pipoca, aquela adrenalina, aquela emoção, aquela alegria que arranca as lágrimas dos olhos facilmente. Não, 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 não. O testemunho que nós falamos é aquele testemunho como aquela árvore que vem a tempestade e ela se enverga, mas ela não cede. E o que nós ensinamos no livro é que isso é para crente velho?
Isso é para crente de 40, 50 anos na igreja? Isso é para a turma dos cabelos brancos? Não, isso é uma mentira do diabo. Isso é para os jovens. Os jovens são tomados na palavra como fortes, capazes de vencer o maligno. Então, essa é a temática que nós abordamos nesse segundo livro. Se no primeiro nós falamos da escola, no segundo nós falamos... A Stephanie está tentando voltar aqui, entrar ao vivo. Vamos lá, se eu vejo a Stephanie aqui. Espera aí. Prontinho, já liberei a Stephanie aqui. Agora ela volta com a gente, então. Então, é esse o ponto que nós abordamos. No primeiro, você entra na escola. No segundo, você permanece na escola. O quinto ponto que eu quero abordar com você é que os espias não estavam prontos para Canaã. Eles não entenderam a importância de amadurecer. E por que muitos jovens querem Canaã, mas eles jamais herdam? Por causa dessa palavra. Ela é um segredo. Permanecer. E aí fica a interrogação, né? Permanecer em que exatamente? Permanecer na igreja? Permanecer no ministério? Permanecer naquela equipe de trabalho? Não, é muito mais que isso. Permanecer num ritmo intenso de crescimento. Crescimento dia após dia na presença de Deus. Crescimento diante da face do Senhor. Crescimento acrescentado todos os dias. É isso que o diabo acaba roubando de nós. Ele rouba de nós nosso desejo de crescer. Ele rouba de nós nosso... Eita, meu celular caiu aqui, perdão. Ele rouba de nós o nosso desejo de permanecer. Ah, a Stephanie entrou aqui de novo. Peguei o celular do Yuri. Meu celular não estava querendo entrar de jeito nenhum. Ah, tá. Ai, que bom. Gente, a Stephanie voltou. Stephanie, eu tô falando aqui com o pessoal sobre a escola. Misericórdia, agora meu celular tá escorregando. Senhor da glória, vou prender meu celular aqui com um copo. Misericórdia, esse suporte tá caindo. Vai dar certo. Stephanie, eu tava falando aqui com o pessoal que não basta só entrar, tem que permanecer, né? E aí você tocou nesse ponto, falando da faculdade aí, né? Que muitos jovens começam empolgados, mas eles não permanecem. Aí eles não amadurecem. Aí eles chegam lá naquele momento de observar Canaã. E aí, Stephanie, o que que acontece? O jovem, ele entrou na escolinha, aí ele fugiu. Aí chegou o momento dele ir lá para ver Canaã. Aí, vamos lá, Stephanie, junto com os espias. A Stephanie, uma das espias. Aí ela não amadureceu na escola. O que que vai acontecer? Infelizmente, eu não vou herdar Canaã, né? Só vou lá espiar, voltar e morrer no deserto. Porque meio que é como se eu não tivesse pronta para poder receber aquilo, né? Porque eu vejo Canaã como um propósito de Deus, uma promessa de Deus muito grande para a vida de um cristão, né? Uma bênção muito grande. Se a gente não está preparado para receber, a gente não vai receber. Deus não vai colocar coisas na nossa mão que não estamos preparados para poder... que a gente não vai ter responsabilidade, né? Então, eu acho que eu não vou, se for uma das espias que eu não estiver preparada, que eu não vou estar madura, eu não vou receber Canaã, né? Pois é. Parece chato, né, Steph, falar nisso, né? Se o jovem não estiver maduro, ele não recebe Canaã. Ele não entra em Canaã. Engraçado que nós falamos disso, né, semana passada. Por que que uma pessoa imatura não pode tocar Canaã, Steph? Por que que não pode entrar? Você lembra até que o Yuri citou a galera que tem lá? Os gigantes? Os gigantes. Se alguém imaturo, pode falar. É como se a pessoa imatura olhasse para os gigantes e visse os gigantes muito maior do que ele. É como, acho que até na palavra fala, que é como se eles fossem garfanhotos perto dos gigantes. Uma pessoa madura não vê um gigante assim, né? Vê como Davi viu, né? Não olhou para a estatura, Golias é alto, não sei o quê, tem armas. Não, Davi confiou no Deus que ele tinha. Gente, olha isso aí. Gigante, gigante, para o homem espiritual significa promoção. Para o homem espiritual maduro.
E aí, gigante para o jovem que entrou na escola e não fugiu significa promoção. Agora, gigante para o jovem que fugiu da escola significa o quê, Steph? Fuga. Fuga, gente. Infelizmente, né? E ele Sabe? sai perdendo, porque Deus tem coisas tão maravilhosas pra gente, sabe? E eu vejo jovens assim, desistindo tão fácil das coisas. Ah, tá difícil, aí sai. Não é assim, né? Quanto mais difícil, melhor, porque vai ser algo que vai nos ajudar a amadurecer para poder receber, né? Vai amadurecer para poder receber. Stephanie, eu vou dar um pulo aqui porque você tocou na questão da dificuldade. E tem uma matéria, deixa eu ver se eu acho aqui onde que a gente tinha colocado ela. Eu vou fazer uma alteração. Lembra Aham. daquela matéria chique? Deixa eu ver aqui onde eu É, coloquei essa matéria aqui. A matéria que faz muita gente desistir da escola dos heróis. Você lembra que matéria é essa? Eu vou achar aqui. eu lembro, eu passei por essa aí. Não é o cálculo, não, é pior que o cálculo. É pior que o cálculo. Gente, tem uma matéria na Escola dos Heróis da Fé que ela chama Crise. Crise. Stephanie, e o que acontece nessa matéria que ela é o pânico da nossa escola? Olha só, e nós começamos no livro um falamos Escolinha de Deus. No livro 2 nós já estamos mudando um pouco. Você amadureceu, você cresceu um pouco, então agora nós vamos mudar esse nome, tá? Escola dos Heróis da Fé. Fala um pouco dessa matéria pra gente, Stephanie. Crise. Olha, no livro eu acho muito interessante porque ele aborda assim que a crise ela está entre o agir poderoso de Deus e o nosso vitimismo. Porque eu vejo que a crise, eu vejo na minha vida. Às vezes eu entro em crise por um trauma, por algo que às vezes não foi tratado, às vezes tá aqui ainda e eu entro em crise porque para mim eu não vou conseguir, para mim é muito difícil, para mim é um gigante muito gigante e eu não vou conseguir passar por isso. Mas é aí que tá. Essa matéria é dada na escola dos heróis da fé justamente para tirar a gente da posição de vitimismo, de é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não vou saber falar, vai fugir as palavras, eu não vou conseguir fazer o cálculo, não sei o quê. Isso se chama vitimismo, né? Então eu vejo que essa matéria é exatamente o ponto onde Deus, eu vejo muito como é um lugar onde a gente precisa estar para a gente poder vencer esse vitimismo, né? Para a gente poder confiar no agir de Deus na nossa vida, deixar Ele fazer o negócio dele, o agir dele poderoso, e para a gente largar o vitimismo, o egoísmo, porque quando a gente fica no vitimismo, escolhe ficar no vitimismo, muitas pessoas, infelizmente, saem perdendo também. É como se a gente fosse egoísta, falar assim, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Tá, poderia ter uma pessoa que ela ia poderia, sei lá, mudar a vida dela porque ela estava precisando de uma palavra sua. Mas você decidiu ficar ali no não consigo, é muito difícil, decidiu ficar no vitimismo, né? E egoísta e não deixou ser trabalhado por Deus e nem poder levar uma palavra para uma pessoa, né? Então, eu achei muito interessante o livro citar sobre isso, dizer que a crise está entre o agir poderoso de Deus e o vitimismo. Eu até citei aqui, essa frase está no livro. A crise é provocada exatamente por nos chamar à maturidade, né? Nossa primeira reação é o quê? Eu sou vítima. Eu sou vítima de todo mundo, a igreja me fere. Gente, a igreja é composta de pessoas. Durante a caminhada você vai ferir pessoas e pessoas vão te ferir, não tem jeito. Por expor uma opção de escolha para cada um de nós. Feridas são realidade. Todos nós podemos ser feridos na igreja. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar ou nós vamos prosseguir? Né? E aí eu lembrei de Mateus 18, 21 a 33, a gente colocou no livro, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim, né? Gente, quando você entra na matéria crise, ou você começa a viver a justiça de Cristo e toca e vai adiante, ou você estaciona. Stephanie, um bom líder, um líder verdadeiro, coloca o discípulo em crise? Esse é o Sim, momento do grilo, gente. Essa resposta, essa pergunta não está no script, não, entendeu? eu acho muito necessário, porque
exatamente o ponto onde você vai ver se esse jovem ele tá maduro o suficiente para largar o vitimismo, largar, alguém me feriu, ou para prosseguir, né? Prosseguir para o alvo. Para mim, eu acho necessário. Eu acho que o líder tem, sim. É, na sua liderança, você hoje tem coragem para colocar alguns em crise? O Yuri falou que se um jovem chega diante dele, cheio de talentos, ele oferece a matrícula. E Ai, ai, você? O jovem está empolgado ali, você tem coragem de apresentar essa matéria para ele? De repente ele eu passou, tenho. ele tirou nota 10 nas três últimas provas, aí você apresenta a matéria lá, o cálculo. Teria coragem? Acha Eu tenho. necessário? Acho necessário porque a gente tem que amadurecer, sabe? Acho que se não fosse você e a Cris colocando a Cris na gente desde o início, a gente não ia sair do lugar. A gente não ia. A crise como matéria, né? A gente não ia sair do lugar, a gente às vezes ia retroceder. Naquele exato momento que vocês falaram pra gente assim: vocês vão casar. A gente tem que estudar, trabalhar, comprar um cachorro. Depois disso tudo é que a gente vai casar, né? Se a gente tivesse esperado isso tudo, se vocês não tivessem colocado essa matéria no nosso coração, plantado essa matéria no nosso coração, a gente não tinha casado, a gente não tinha casado esse ano. E foi uma crise, não foi? Foi. Gente, agora tem uma pegadinha no livro, que é uma diferença entre homens dispostos e homens disponíveis. E a gente colocou isso lá de propósito. Por quê? Porque é fácil você encontrar um jovem disposto, disposto a tudo, cheio de gás. Mas fica uma pergunta: Deus está procurando homens dispostos ou homens disponíveis? Que rolo é esse, Steph? Ajuda. Meu Ajuda a Deus. gente. Olha, essa pergunta, eu pensei, e ainda respondi errado. Para mim, era ser disposto. Mas eu parei para pensar assim e falei assim. Aí eu perguntei pro Márcio, aí eu olhei o versículo de José que fala. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo. É o. Eu não lembro, mas é o versículo que Faraó tá falando com José, né? E um homem, uma pessoa disponível, uma pessoa que tem uma vida intensa com Deus, sabe? Uma vida intensa com Deus tal que ele não escolhe fazer algo. Deus vê que ele está pronto e chama ele. Uma pessoa disposta, ela até estuda a palavra e tudo, mas qualquer coisa que aparece na frente dela, ela se vê pronta para fazer aquilo. Sendo que a gente precisa passar pela escola, adquirir conhecimento, aprender, ser aprovado em todas as matérias, e depois disso, Deus olha para o nosso coração e vê, não, ainda não tá bom, precisa de mais uma matéria, precisa de mais duas matérias, né? E um homem, esse é um homem disponível. Ele não chega diante de uma situação e vê, eu tô pronto. Só quem sabe quando a gente está pronto é Deus. E o homem disposto, ele não enxerga isso. Ele acha que ele está pronto porque ele já leu alguns livros, ele já leu a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Ele acha que já está pronto, ele acha que ele já pode fazer o que ele quiser na igreja. Mas não é assim que as coisas acontecem no reino de Deus, né? E eu olho muito para a vida de José. José, por tudo que ele passou no livro, então fala uma lista de coisas, do tanto que ele foi, em todas as matérias que ele foi aprovado. E mesmo assim, José não olhou assim, agora eu estou pronto para governar. Não. Quem chegou para ele, Deus viu que ele estava pronto, tocou no coração de Faraó e Faraó chamou ele. Então, eu vejo um homem disponível, uma pessoa disponível assim como José, né? Que trabalha, estuda, busca, tem uma vida intensa com Deus e fica na posição. Ele não se coloca, não quer se amostrar, mostra para as pessoas, olha aqui, eu tô pronto. Não, ele espera Deus falar que ele está pronto. Gente, essa lista que a Stephanie está falando aí, vamos tentar lembrar aqui, Stephanie, a lista, né? José foi traído pelos irmãos. Então, José foi vendido como escravo. José era filhinho do papai, gente. José era o mais queridinho. E ele era muito jovem. Depois, José foi trabalhar na casa de Potifar.
E aí ele foi traído pela mulher de Potifar, porque aquela mulher inventou uma história sobre ele, foi uma mentira aquilo ali, né? Então, aí José foi preso. Só que José prosperou como escravo na casa de Potifar. José foi preso, ele foi aprovado, ele não se vingou daquela mulher, nem de Potifar. Na prisão ele foi excelente, porque ele começou a governar a prisão. E aí eu acho que, Stephanie, o versículo que você falou é Gênesis 41:37. É esse aqui que diz assim: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para Esse mesmo. dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. É esse? Justamente. Gente, olha que fera isso. A gente gravou um podcast sobre José, é muito engraçado, que fala assim: vocês conseguem imaginar José na frente de Faraó pulando? Imagina, Faraó fala assim: uau, gostei dos seus sonhos. Aí Faraó dá aquela viradinha, dá uma coçada no queixo para pensar, e aí José fica pulando atrás de Faraó, assim, sabe, na pontinha do pé, dizendo: chama você precisa de um cara como eu, sabe? Faraó, eu interpretei o sonho. Sei não, Faraó, mas se precisar de um cara aí, geralmente esses interpretadores de sonhos são bons administradores. Gente, José não fez isso. Para com isso. José não ficou se gabando, não. José era um homem disponível, aprovado. Então, quando nós mudamos esse conceito um pouco, como a Stephanie falou, é que José passou por essas listas todas e ele foi aprovado em tudo. Então, não adianta. Ah, eu sou disposto. Você é disposto para o louvor? Que lindo, irmão. Então vai estudar música. Vai estudar o que é adoração. Vai estudar o que é a presença de Deus. Sou disposto para pregar. Beleza, você gosta de estudar a Bíblia? Não, eu odeio estudar a Bíblia. Ué, mas sua disposição serve para quê? Então, é Deus que uma hora vai olhar para você e falar, foi aprovado. Aí que entra o papel dos líderes. O líder pega você, chama para a escolinha, né? Como o Cruel do Yuri falou, né? O jovem chega empolgado, ele fala, vem, vou matricular você. Aí a Stephanie, vem, agora eu vou te passar na matéria da crise. É isso aí. Para que você se torne disponível nas mãos de Deus. Stephanie, deu vontade de desistir? Em algum momento? No meio da crise? No meio dessa Deu, matéria terrível? Algum momento você falou assim, não estou acostumado a isso, isso aqui é surreal, por que que eu preciso passar por isso? A maioria não passa. Deu vontade? deu, com certeza. É o negócio do processo, né? O processo não é fácil, mas ele forja uma estrutura no nosso interior para a gente poder conseguir suportar tudo que Deus quer colocar nas nossas mãos. E assim, diversas vezes eu senti vontade de desistir, principalmente porque eu tinha muita vergonha. E eu não vou falar assim, agora eu não tenho mais vergonha, eu tenho ainda um pouco. Mas eu vejo Deus me dando desafios para que eu venha quebrar com isso. E não é fácil, mas tem que ser quebrado, tem que passar pela matéria da crise para a gente poder amadurecer e vencer, crescer isso, né? Passar por cima desse gigante. Então, eu quero encorajar vocês que estão assistindo aí. A situação não está fácil, mas continua, permanece, porque é assim que a gente vai conseguir amadurecer em frente às dificuldades, em frente às situações complicadas, porque todo mundo passa por uma situação difícil, né? E a gente só consegue, tem uma música que fala assim, que a aprovação, ela gera a aprovação. Eu vejo assim que quando a gente está frente a essas tribulações, são elas que vão nos aprovar, vai nos ajudar a amadurecer, a quando vir de novo a gente, opa, já me posicionei assim, vou me posicionar de novo, porque Deus está comigo. Gente, a live está muito boa, já deu 40 minutos. Misericórdia. Se você tiver uma pergunta aí, corre, tá? Porque nós temos aí mais uns 10 ou 12 minutos de live. Já? É, Foi muito bom, o papo tá bom, né? Stephanie, vamos lá para uma outra pergunta aqui. A gente não vai dar para colocar todas, né? A gente preparou um pouco mais. 2 Coríntios 3:3, 2 a 3 fala das cartas de Deus. E eu vou ler o versículo aqui para a gente entrar no assunto.
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, nas tábuas, mas tábuas de carne do coração. Stephanie, por que que os formandos da Escola dos Heróis da Fé se tornam cartas de Deus para as pessoas, para os outros jovens? Por quê? Porque, como o versículo fala, nosso coração é a tábua em que o Espírito Santo, que é o escritor, vai escrever e a gente vai ministrar na vida dessas pessoas o que o Espírito Santo está colocando no nosso coração. E eu vejo que, voltando para o livro, né? Eu vejo assim que uma carta, para ela ser o processo de uma carta, né? É esperar, você está escrevendo, é o tempo de espera e o tempo do selo. E eu vejo assim exatamente nós como sendo cartas de Deus, né? O Espírito Santo. A gente precisa passar por esse tempo de espera em que o Espírito Santo está escrevendo no nosso coração, a gente está aprendendo, a gente está adquirindo conhecimento nessa escola de Deus. E eu vejo assim o selo como, para nós, o selo de autenticação, né? Onde o Espírito Santo fala assim, pronto, agora você já está pronto. Pode ir e envia a gente para poder ministrar na vida de outras pessoas. Olha aí, jovem, a Stephanie contou um segredo para você, tá? Quando você está aprovado, você não precisa ficar, ai, pastor, não deixa eu trabalhar, pastor, não deixa eu usar o meu talento. Não, não, quando você está aprovado, você é uma carta. Carta é para ser enviada. O Espírito Santo te envia. As oportunidades aparecem. As pessoas vão te enxergar. As oportunidades serão dadas por Deus, né? Então, antes de ficar ansioso, bravo, porque você não recebe oportunidade, a pergunta que fica: você é uma carta? Uma carta que foi aprovada? Uma carta que tem o selo de autenticação de Deus? Que Deus não autentica uma coisa mais ou menos, Deus autentica coisas aprovadas, É né? verdade. E aí, Stephanie? 2 Coríntios 4:8, nós estamos falando da carta. O que que você acha? Qual é o segredo dos homens que vivem a herança de Deus? O Qual o segredo segredo, desses homens? Porque a gente está falando aqui, gente, dos formandos na escola dos heróis da fé. Imagina que essa turma está se formando. E aí eles vão passar a viver a herança. Mas qual é o segredo desses camaradas para conseguir formar e depois ir lá e tomar posse? A gente quer saber, porque tem gente que consegue viver a herança. Tem gente que passa 200 anos na igreja e, eu tenho uma promessa de Deus, mas nunca vive. O que que você poderia dizer? Qual é o segredo? primeiro eu acho assim que a herança é algo que Deus tem para nós lá na frente, né? É algo que ele tem preparado para nós e a gente precisa estar preparado para receber essa herança. Mas o segredo desses homens é porque eles ouvem a voz de Deus. Eu acho assim que constante comunhão com Deus é o segredo para todas as coisas, né? Não adianta a gente querer saber a direção de algo se a gente não ora. Não adianta a gente querer saber o que que ele tem pra gente, qual o chamado que ele tem pra gente se a gente não ora, se a gente não pergunta pra ele, né? Então eu vejo que o segredo desses homens é porque eles constantemente ouvem a voz de Deus. Pode ser que eles até ouvem conselhos, né? Ouve conselhos, mas esses conselhos não transformam o interior desses homens, né? São homens que ouvem conselhos, mas eles focam na voz de Deus. Eu vejo assim, porque um conselho ele te ajuda temporariamente, mas a voz de Deus ele transforma o seu interior e te ajuda a ser quem você é, né? No seu exterior, com outras pessoas, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa. Então, acho que o segredo desses homens é a voz de Deus. Engraçado que a Stephanie falou aí, né? Como é que nós fazemos os meninos ouvir a voz de Deus? Nós damos sal para os meninos. Não é, Stephanie? Porque a gente provoca os meninos a ouvir a voz de Deus. Conta aí, o que que é sal? Gente, sal, não é o sal de cozinha, não. É, Sal. Sal é estudar a palavra. São perguntas que geralmente a gente tem que ver pregações, a gente tem que buscar na palavra, versículos,
estudar mesmo a palavra, responder, fazer. A gente só responde quando a gente entende o que aquele versículo, o que aquela pregação quer dizer. E esse sal está cada vez mais ficando mais salgado, porque ele está preparando a gente assim de uma forma, quebrando assim, nos ajudando a quebrar a vergonha, porque às vezes a gente tem que gravar um vídeo, às vezes tem que ser um áudio, às vezes tem que ser conversar com uma pessoa. Então, assim, Uma live. uma live. Então, o sal é o que tem nos ajudado a ouvir a voz de Deus, porque para você ouvir, você tem que buscar, né? Não tem como a gente ouvir a voz de Deus se a gente não busca em oração isso, se a gente não busca na palavra. E é isso, Gente, sal é um estudo que a gente faz praticamente semanalmente, quinzenalmente. semanalmente. Quando ele é quinzenal, eu acho que ele é pior do que quando ele é semanal, né? Porque ele vai mais carrancudo ainda, super difícil. E os meninos estão aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eles sentam para estudar a palavra. É algo maravilhoso. Como que eles são transformados. Aí, de vez em quando, eles sobem para pregar. Quem não acompanha o desenvolvimento deles pensa assim: uau, aquele menino hoje está inspirado. Não, isso é prática, é dedicação. Né? Stephanie, nós ainda temos muitas perguntas, mas eu acho que essa aqui, talvez para dar quase um fechamento. Todo mundo que se matricula na escola herda a herança? Infelizmente, não. Porque tem muitos que não aceitam ser confrontados. Eu vejo assim a escola como lugar onde você fica, você é humilde, fica no seu lugar aprendendo, só que muitos no meio do caminho eles desistem, eles fogem, então eles não recebem a herança. Aqueles que e não amadurecem, então não tem como você receber a herança se você ainda é imaturo, né? Então, eu vejo assim, aqueles que perseveram, permanecem, são aprovados, recebem o prêmio da maturidade, esses recebem a herança de Deus. Gente, olha isso, hein? Não é maldade de Deus não dar Canaã para o jovem. Não é maldade do líder ficar brincando de não me quer, bem me quer, não me quer, bem me quer. Só que jovem imaturo não entra em Canaã. Quando entra, se entrar, vai ser esmagado, porque Canaã cheio de gigantes. Mas jovem que cresceu, bate os gigantes e toma posse de Canaã. Né? É, Você que está nos acompanhando aí, se tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, nós preparamos muita coisa aqui, mas é porque a live foi tão boa, né? Ela foi de forma tão natural que a gente até trouxe algumas coisas que não estava preparado e já deu aqui 50 minutos, que é o nosso prazo. Você que está nos ouvindo aí, você quer jogar alguma pergunta, quer falar alguma coisa, jogar alguma mensagem que a gente vai ler com o maior carinho, né? Porque a mensagem desse segundo livro é exatamente essa, sabe? Muitos jovens, como a Stephanie, chegava na gente assim: eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um talento de Deus, mas eu sou jovem. Então, como eu sou jovem, eu vou sentar no banco. E aí, Márcio, quando eu estiver lá nos meus 50, Deus vai me usar. Não era isso, Stephanie? Não era a visão quando você chegou? Não era desse Sim. jeitinho? Só que 50 anos. Deus mostrou tudo diferente. Ele falou que quanto mais novo a gente se encontrar com ele, melhor. Eu vejo que tantas pessoas assim da minha idade não querem ir para a igreja, não querem buscar Deus porque acham que lá fora tem coisa melhor, tem bebida, tem droga, tem festa e isso é melhor, né? Mas não sabem que a verdadeira liberdade a gente encontra em Deus. E é tão bom. Eu não consigo dizer assim que foi uma das melhores coisas da minha vida ter me encontrado com Deus, né? E quando eu percebi isso, eu olhava assim, nossa, mas só tem eu e Yuri no meio das senhorinhas. Porque a gente não ia muito assim pros jovens, né? A gente, nossa, mas só tem nós dois aqui, tem alguma coisa errada. E aí elas ficavam assim encantadas, mas o que vocês estão fazendo aqui? E tal. E aí eu percebi que é isso que Deus quer. Ele quer levantar a nossa geração. Ele quer mudar isso de que jovem
jovem não conhece Deus, jovem não quer saber disso, jovem só quer saber de festa, jovem só quer saber de amizades, de qualquer coisa menos Deus. E eu vejo Deus levantando essa geração para mudar essa percepção, né? Mudar essa visão, porque é muito melhor estar em Deus do que estar em outro lugar. É imensurável dizer o quanto que é incrível estar em Deus e aprender com isso, aprender com pessoas maduras, aprender com os nossos líderes, com os nossos pastores, aprender com nossa família. Estou vendo que minha avó está aqui, meu tio. Então, assim, eu vejo Deus querendo mudar a nossa geração, né? Levar a gente para outro lugar. Stephanie, uma perguntinha. Quantos anos na igreja você tem? Uns 15? 2,5. 2,5, eu acho. Gente, 2 anos e meio. Deus quer dar herança, mas tem que amadurecer para pegar. Amém? Amém. E aí a gente tem uma surpresa para você que nos acompanhou aí. Domingo, 18 horas, nós vamos liberar lá no site. O que, Steph? Domingo, 18 horas. A gente falou do livro 1, né? Descobrindo a escola. O jovem descobre o chamado de Deus. O Yuri manda para a escolinha, né? Com aquele carimbão, só a matrícula. O Yuri é bem mau. É Aí. não, mentira. E aí a Stephanie põe o aluno para fazer a aula crise, né? Gente, peraí, tem um comentário aqui. Peraí, deixa eu ler aqui. Deus quer que sejamos maduros espiritualmente e procuremos ter intimidade com Ele a cada dia. Jovem, é para você, viu? Seja maduro, tome Canaã, tenha intimidade. Como a Stephanie falou, o Yuri e a Stephanie lá no meio das senhoras da intercessão. É algo espetacular. Outros jovens olham e falam, eu quero isso também. Não é, Stephanie? Outros jovens olham e Foi. falam. E hoje já tem Stephanie, outros. gente, já tem outros, viu? Eles já estão dando filhos. Domingo, 18 horas, lá no site, voltandocasa.com, na página Livros Gratuitos. O que que a gente vai colocar lá? Escola de Gadara. É o livro Não Tenha Dó de Mim 3. Gente, Escola de Gadara. Não tenha dó de mim 3. A gente não parou no 1, a gente não parou no 2. No 1 você vai para a escola. No 2 você se forma. E no 3, Stephanie, Escola de Gadara, o que que acontece? Eita, Pois eu não é. quero nem ler, não Lembra? quero. Pois é. Steph, você lembra que lá no 1 teve um aluno que pulou o muro da escola? Lembro. Não foi o Yuri, não, né? Gente, o Yuri é a Não, o esposa da Yuri, Steph, não foi não, né? o Yurikson tá aqui, mas ele não pulou, não. Ele tá certo. Ah, misericórdia. Gente, nós vamos falar desse aluno. Para onde ele foi? O que aconteceu com ele? Você vai ficar chocado. Você tem que ler esse livro. Nós te convidamos. E Chama a é galera para ler. gratuito. Gente, é gratuito. Nós estamos investindo na sua vida. Os meninos estão investindo na sua vida. A gente está se dedicando. Você vai lá, entrar no site, páginas gratuitas, fazer o download do livro. Nós vamos liberar o livro para você. Você vai ler no seu smartphone, no metrô, onde você quiser, porque é isso que nós queremos, simplicidade. A gente quer que você pegue o seu smartphone e leia o livro, porque você vai ficar chocado. Você nunca mais vai ver esse negócio de escola dos heróis da fé do mesmo jeito. E lá você vai se deparar com alguns personagens, né? Você vai se deparar com o reitor, com o mercador, com o homem esquelético, com o mar dos mortos, com a roda. Você vai se deparar com uma galeria de quadros e você vai se deparar com uma fuga alucinante. Você pode até ir lá no nosso Instagram, Jovens de Joelhos, e ver um pouco de alguns clipes sobre Escola de Gadara. É isso. Beleza, Steph? Aí, Mais aí, algum? Marcos, ó, ele não pulou o muro, não. Ele chegou. E chegou com a pizza. Ô, gente, olha que coisa boa, hein? Boa pizza de pepperoni, por sinal, que é melhor. A Cris não deixa eu comer, não, mas é a que eu gosto. É salgada, bicho, é pimentada, é tudo do mal. Gente, é isso. Quero agradecer a presença de cada um aqui. Quero te convidar, domingo, 18 horas, para você entrar lá no nosso site. Entre no Instagram, a gente está publicando coisa boa. Nós não paramos. Entre no canal do YouTube Jovens de Joelho. Tem muita coisa boa vindo aí. É isso. E Beleza? você, A Stephanie travou aqui.
Mas é isso. Eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente. Não dá para me ver todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu puxo todo mundo aqui. Quero agradecer aqui o tio da Stephanie, a vozinha linda. Vozinha, é um prazer. Agradecer a Cleia, que eu acabei de ver aqui agora. Agradecer todo mundo. E dizer, gente, fique de olho aí no nosso Instagram, tá bom? Porque nós vamos ter mais lives. Fique de olho lá, porque quando a gente entra ao vivo, o Instagram dá um sinalzinho. E eu tenho certeza, é um conteúdo preparado com muito carinho para você. Agradecendo aqui o Júlio, agradecendo aqui a Cris, a Gabriela Oliveira, Júlio Terra, a Sara, Carolzinha. Gente, prazer demais ter vocês com a gente. Essa live vai pro YouTube, tá bom? Divulga aí, vamos crescer juntos. Grande abraço, até a próxima. Tchau.